Olá, alunos! Tudo bem? Eu sou o professor Alan Russo e estaremos aqui mais uma vez em mais uma aula nossa de filosofia. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre quem foram os sofistas. Lembrando que a gente está estudando, a gente estudou na aula anterior Sócrates, né? Já falamos um pouco de Platão também e essas pessoas, esses sofistas, eles são sempre mencionados aí por esses filósofos como adversários, né, com as quais eles ali debatiam ideias e tinham as suas diferenças. Mas quem foram os sofistas? Qual a importância deles para a filosofia? Muito bem. Os sofistas, eles eram criticados por Sócrates, Platão, outros filósofos. Até o século XIX existia muita crítica em cima dos sofistas, principalmente pelo fato deles serem homens muito sábios e que cobravam dos jovens que os procuravam, geralmente jovens ricos, né, para lhes ensinar. Não é? Eles eram professores, nada mais que isso. Só que assim, eles ensinavam sobretudo a arte da retórica, que na época, por causa do contexto democrático em que Atenas se encontrava, a arte da retórica era algo muito procurado por esses jovens ricos, normalmente, de famílias importantes, não é? E o que é a arte da retórica? A retórica, que é uma palavra grega, né, significa a oratória, o falar bem, o falar bonito, não é? Então esses jovens, eles tinham essas aulas de oratória, aulas de retórica, onde eles aprendiam a falar bem, não é? Aprendiam a ser eloquentes, a falarem de forma bonita, a ponto que pudessem convencer as outras pessoas de que aquilo que ele está falando é verdade, não é? Ou seja, esses jovens, eles tinham por interesse entrar na vida da política da época, não é? Lembrando que nós tínhamos uma democracia, e na democracia existe o voto, não é? E esses jovens precisavam do voto dos cidadãos atenienses para entrar na vida da política. E a retórica seria bastante útil nessa situação. Aqui entravam os sofistas, que ensinavam esses jovens a falar bem. Nem sempre os sofistas foram tidos como algo ruim, pejorativo. Isso começou mesmo a partir de Sócrates, não é? Por causa daquilo que Sócrates falava deles, chamava eles de oportunistas, né? Mas antes eles eram muito respeitados. A gente tem até um historiador grego, Heródoto, que fala bastante deles, não é? E que fala do quão respeitavam eram os sofistas na sociedade ateniense. A gente não tem nada escrito pelos sofistas nos dias de hoje, né? A não ser fragmentos. Fragmentos esses de pensamentos dos sofistas que se encontram em algumas obras, sobretudo do filósofo Aristóteles. Nem todos os sofistas eram de Atenas, não é? Alguns eram de outras partes da Grécia, de outras colônias gregas, não é? Mas muitos iam para Atenas porque Atenas tinha uma política pautada na democracia e para eles aquele campo era interessante para eles levarem ali os conhecimentos deles. Então eles migravam, né, para Atenas para poder ensinar os jovens que eu acabei de dizer para vocês que buscavam os serviços deles. Alguns nomes importantes de sofistas que existiram naquela época: Protágoras, Górgias, Hípias, Trasímaco, Isócrates. A grande crítica que Sócrates tecia sobre os sofistas é de que eles, nessas aulas que eles davam para os jovens, aulas que eles cobravam caro, eles ensinavam uma relativização da verdade, não é? Eles ensinavam que a verdade, ela é sempre relativa, e ela, sendo relativa, depende do quê? De um bom argumento. Então aquele que fala melhor, aquele que fala mais bonito, é aquele que está com a verdade. E era exatamente aqui que Sócrates se sentia incomodado. Lembra quando a gente falou em aulas anteriores sobre verdade e opinião? Não é? Muito bem. Então, assim, a verdade, ela, segundo Sócrates, não é relativa. A verdade é verdade, né? Não existe uma verdade mais ou menos verdade, não é? E a verdade é algo a ser buscado, que a gente está sempre buscando. E aqui para os sofistas não interessa a verdade, porque para eles a verdade simplesmente é uma questão de opinião, não é? Então, assim, vai depender do quê? De
quão convincente você é. Então, se você é uma pessoa inteligente, erudita, que fala bem, você vai convencer os outros de que você está com a verdade. E a grande crítica do Sócrates é exatamente essa, de que esses sofistas ensinavam os jovens, futuros políticos, a manipularem, né, a realidade e a criarem verdades e a manipularem as pessoas a acreditar nas suas verdades, principalmente no campo da política. Vou ler um trecho do Gorgias para vocês, que foi um sofista bastante famoso. Existe uma mesma relação entre poder do discurso e disposição da alma, dispositivo das drogas e natureza dos corpos. Assim como tal droga faz sair do corpo um tal humor, ele está falando dos remédios, tá? E que umas fazem cessar a doença, outras a vida, assim também dentre os discursos, lembra a oratória, né? Alguns afligem, outros encantam, fazem medo, inflamam os ouvintes, e alguns, por efeito de alguma má persuasão, drogam a alma e a enfeitiçam. O que ele quer dizer aqui? Ele está falando exatamente aqui da manipulação que é feita através de um discurso, né? De um discurso bem estruturado, bem eloquente, bem dito, de uma boa oratória, de uma boa retórica, não é? Então, que através dessa boa oratória você consegue medicar, entre aspas, as pessoas, ou seja, você oferece para as pessoas exatamente aquilo que elas querem ouvir, aquilo que interessa para elas e para a vida delas. Ou seja, não tem um compromisso com a verdade, mas sim um compromisso em convencer os outros de que você está com a verdade, estando com ela ou não, ok? Então é isso que eu tinha para lhes dizer sobre os sofistas, é só uma palhinha, uma breve reflexão. Mas eles foram pessoas muito importantes também no pensamento grego, no pensamento universal, não é? Embora tenha embora tenha esse ranço, né, de que eles eram manipuladores, né, homens inteligentes manipuladores, mas eles têm sim a sua contribuição, inclusive para a própria filosofia, tá bom? Eles eram os nêmesis do Sócrates e dos filósofos que viriam depois também, ok? Muito bem, então eu encerro aqui essa palhinha, né, essa pincelada que eu dei aqui sobre os sofistas. Se vocês tiverem perguntas, questões, por favor, venham aqui e as façam, não é? Pode ser aqui no YouTube, pode ser lá na nossa plataforma digital que a gente está usando, inclusive para postar depois as atividades, tá bom? Agradeço que vocês me ouviram, fiquem na paz, fiquem bem, e até a próxima aula, se tudo correr bem, ok? Muito bem, tchau!